Vamos fazer o fechamento desse tema de irritação de filhos. Então vamos lembrar, quais as coisas que irritam filhos? Atrito conjugal, falta de tempo, comparação, falação demasiada, rigidez, agitação, ironia, falta de verdade, exposição pública, falta de elogios e injustiça. Na injustiça nós temos comparação, predileção e a gente não julgar as coisas que ocorrem dentro de casa. E a pior de todas as injustiças, o abuso. O abuso nós temos 5 tipos. Nós temos o abuso sexual, o abuso emocional, que é quando a criança recebe tarefas que não lhe pertencem. Nós temos o abuso psíquico, quando a psique da criança é denegrida, seu isso, seu aquilo, você não vai dar certo. Nós temos o abuso de privação, quando os pais têm condições de dar, mas não dão o que é necessário. A privação em si, ela não é traumática. Ela é traumática, especialmente quando nós temos condições de dar e não damos. E o último abuso, o abuso físico, quando a criança é agredida fisicamente. Tudo bem, eu preciso fechar hoje, eu quero fazer algumas observações sobre o ambiente familiar e as consequências disso na vida dos filhos. Existem vários tipos de pais e de mães aqui dentro. Então a gente tem pai negligente, tem pai indulgente, a gente tem pai autoritário, duro, inflexível, a gente tem pai que é firme, a gente tem vários tipos de pais e mães aqui. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero dizer sobre o ambiente familiar. A primeira, uma criança que cresce num contexto de crítica. O que é uma ambiência de crítica? Onde há muita crítica entre marido e mulher. Onde não há pequenos elogios, desde os mais simples. Muito obrigado. Você está bonita. Bom dia. Quando você não tem um ambiente leve, você tem um ambiente muito pesado, com muita crítica, que não precisa ser necessariamente com a criança. Lembra que agora eu não estou falando do filho, eu estou falando do ambiente familiar. Se uma criança cresce num ambiente de muita crítica, ele vai ter 2 hábitos. Ele vai ter o hábito tanto de condenar quanto de julgar os outros. Ele fica defensivo. Então ele não é uma criança com quem nós vamos conseguir trabalhar a verdade com clareza. Você tem na tua vida familiar pessoas armadas? Pessoas que de chegar perto, elas falam mal do tempo, elas criticam a casa, ela diz que está bagunçado, diz que está com esse problema, com aquele problema. Você já viu uma pessoa armada? Uma pessoa armada, ela em geral cresceu num ambiente de crítica. Então ela se tornou muito defensiva nisso daí. Qual é o grande prejuízo de uma pessoa quando ela fica armada? Ela não admite as suas verdades. Então quando eu vou em direção para comunicar alguma verdade para ela, ela é defensiva, ela vai me criticar e ela não consegue ouvir o que está sendo dito para ela. Então uma criança que cresce num ambiente muito tenso, de muita crítica, ela é defensiva, ela mais tarde vai condenar e ela vai ficar julgando os outros. Ela se torna uma pessoa pesada. Vocês estão entendendo? Algumas de vocês e alguns dos meninos aqui são assim, porque cresceram nesse ambiente. Mas não é porque você cresceu nesse ambiente que você precisa manter isso. Você tem condições
de ser uma pessoa diferente. Então, o primeiro contexto, o contexto de crítica. O segundo contexto, um contexto de hostilidade. Agora não é apenas uma crítica. Agora eu faço a crítica, você para de falar, cerrando a mão. É um contexto agora não só da crítica, mas também de hostilidade. Você vai lá e pega o chinelo e joga o chinelo. Você vai lá e pega um copo e joga o copo, joga o celular. Você está me entendendo? Você cresce num ambiente hostil, num ambiente de muita reação, de muita braveza, de briga pública, onde todo mundo está vendo aquilo que está acontecendo. Alguns poucos casais aqui já são assim. A briga já é pública. Vocês estão entendendo? O que acontece quando você... o que acontece com a criança quando ela cresce num ambiente de hostilidade? Ela passa a ter mágoa, ódio e revolta. Como eu tenho ensinado insistentemente para vocês, nenhum de nós suporta a guerra. A guerra ela é por demais desgastante. Nós desconhecemos o ambiente de guerra, porque nós não vivemos num contexto de guerra. Mas a guerra é traumatizante. Existe uma doença na psicologia que a gente chama de estresse pós-traumático. Então eu fui uma criança que cresci num ambiente de guerra. E eu estou aqui falando com vocês e eu ouço um trovão. Eu saí da guerra já. Tem 30 anos que eu saí da guerra. Eu ouço um trovão. Eu posso não conseguir trabalhar a manhã inteira. Porque aquele trovão me remete às memórias lá de trás. E aquilo ali me desorganiza de tal forma que eu simplesmente não consigo trabalhar. Na psicologia a gente chama isso de estresse pós-traumático. A pessoa tem um estresse por causa de um trauma que foi vivido. A guerra é um dos piores traumas que tem na alma humana. Então nós temos que entender que esse ambiente de hostilidade não é para ser vivido dentro de casa, porque senão vai gerar crianças com mágoa, vai gerar crianças com ódio e com revolta. Vocês estão entendendo? Terceiro ambiente. Se você cresce num ambiente de reprovação ou de ridicularização, onde você reprova o tempo todo, nunca nada do que a criança faz está certo. Nunca nada do que as pessoas fazem dentro de casa está certo. A criança, o marido trouxe o prato da mesa para a cozinha, mas não limpou o prato. Você tem duas formas de falar isso. Você pode falar que ele trouxe o prato, muito obrigado. Ou você pode dizer, você não faz nada certo, nem limpa o prato. Vocês estão entendendo? Então, esse contexto de reprovação e de ridicularização, de zombar de filho, de ironizar filho, de rir de filho, isso daí deixa o filho de que jeito? O filho vai ter timidez, insegurança e culpa. Quando você condena demais, o filho desenvolve culpa internamente. E culpa é um sentimento extremamente perigoso. Mas extremamente perigoso. Então a criança ela vai ficando insegura, porque ela não sabe se o que ela está fazendo é certo e se vai ter uma crítica ou não daquilo ali. Ela pode desenvolver um alto nível de desempenho, ela pode não aceitar depois críticas a respeito dela, por quê? Porque ela já está saturada de crítica. Então esse ambiente, ele produz timidez, insegurança e culpa dentro de filho, tá bom? Que outro ambiente nós temos?
Nós podemos ter um ambiente de privação, onde você vai privar o filho de determinadas coisas que ele pode ter. Por exemplo, tem pais que são extremamente severos com TV, com internet, com brincadeira. Tem pais que são duros demais, mas demais. Tem pais que o natural de uma criança é brincar. Mas o pai quer tanto ensinar a tarefa da responsabilidade que às vezes não permite que a criança seja criança. Criança tem necessidade de ter as coisas dela. Criança precisa comer mais ou menos numa frequência, criança precisa dormir, criança precisa brincar, são necessidades de crianças. Porém, se você priva a criança de necessidades básicas, o que ela faz? Ela se torna manipuladora. É onde começa o psicopata. Ele então passa a manipular e tirar vantagem, porque você está sendo duro demais, você está privando a criança. Então, nós temos que fazer em equilíbrio. Tem tempo para tudo debaixo do sol. A Bíblia ensina. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo de paz, há tempo de guerra. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de dizer sim e há tempo de dizer não. Só que nós vamos fazer com equilíbrio. Nós não vamos pesar demais o ambiente nosso de casa, onde a gente priva as pessoas das coisas que elas têm necessidade. Não privem filhos de afeto. Filho precisa de afeto. Se você não der, aos 13, 14 anos, ele arruma uma namorada que dá. E vai dar daquele jeito. De um jeito excessivo. Vai dar afeto para aquela criança. Vocês estão entendendo? Então não brinquem com isso daí. Filho tem que estar suprido afetivamente. O que mais? Se a criança cresce num contexto de facilidade, tem pai e mãe que facilitam demais. Tem pai e mãe que poupam, certo? Se a criança cresce num ambiente de facilidade, o que acontece com ela? Ela se acomoda, ela não tem vigor emocional para enfrentar a vida. A hora que ela atingir 18 anos, ela vai ter crise de irritação, de depressão ou de suicídio. Porque aos 18 anos ela tem que enfrentar a vida. E papai e mamãe sempre fizeram por ela. Então ela cresce frágil, fraca, e ela passa a não ter uma qualificação profissional adequada. Eu acho que eu já falei com vocês a diferença entre proteger um filho e mimar um filho. Vocês lembram? O que é proteger um filho? É fazer o que ele já pode fazer. O que é mimar um filho? É atender toda a vontade dele. Em geral, poucos de nós mimam, fazendo para o filho tudo o que ele quer que seja feito. Mas a grande maioria de nós protege. O filho tem condições de fazer determinada coisa, mas a gente vai lá e faz por ele. Esse filho vai ficar medroso, vai ficar inseguro, vai ter desvalorização, vai ter desqualificação na vida profissional, ele vai ser fraco. Filho precisa enfrentar as coisas. A gente pode fazer juntos, pega as tuas férias. Atingiu 14, 15 anos, filho, eu vou te ensinar a pagar conta na lotérica. Porque a partir de hoje eu vou parar de pagar e quem vai pagar é você. Vamos lá. Vai com ele 2 dias. Ensina a enfrentar a fila, ensina a andar na rua, ensina a se proteger do espertalhão, ensina ele a se proteger e se cuidar. Vai lá, ensinou, aprendeu, a partir de agora é teu. Essa tarefa é tua. Não poupe ele.
Especialmente meninas. Mulheres, não poupem filho homem. Não poupem. Porque hoje, vocês têm filha mulher e estão desesperadas para achar um filho homem, para elas, um cabra bom para elas, e você às vezes está promovendo aquilo que é ruim no teu próprio filho. Esses dias eu ouvi uma piadinha que dizia assim, duas amigas se encontraram depois de 20 anos, e as crianças cresceram juntas, né? Então uma virou para a outra, ai que saudade, há quanto tempo, como é que você está? Coloca tudo em dia. E sua filha? Menina, minha filha casou tão bem, você não tem noção. O marido não deixa ela trabalhar fora. É para ela ser só mãe. Ajuda ela dentro da casa. Você não tem noção. Aí a outra virou e falou, e o seu filho? Meu filho casou tão mal. A mulher pede que não quer trabalhar fora, que só quer ficar dentro de casa, fica pedindo para ele ajudar o tempo inteiro. A gente nunca é satisfeito. Vocês estão entendendo? Então não peça um filho bom para sua filha e crie um filho problemático dentro da sua casa, um filho homem. Filho homem tem que enfrentar a vida a partir dos 12 anos de idade, com equilíbrio e com sensatez, mas tem que aprender a enfrentar a vida, para ele se tornar um homem equilibrado e maduro. Então, em muito, nós temos falta de homens hoje, porque as meninas aqui protegem demais os seus próprios filhos. Tudo bem? Quais os outros dois contextos? O último contexto, não crie um contexto de protecionismo demasiado. Não proteja demais. Você precisa proteger, mas não pode ser demais. Cada idade, ele consegue enfrentar uma determinada coisa. Se você proteger demais, ele cresce num ambiente de insegurança e de desqualificação. E o último, não exija demais. Não crie num contexto de exigência demasiada. Por quê? Porque o teu filho vai ficar precoce. O que é precocidade? Ele vai amadurecer antes do tempo. E, gente, tudo é ruim. Porque, aparentemente, um filho precoce é uma coisa jóia. Nossa, como é maduro, como é responsável, como é bom ver isso daqui num filho. Mas se ele for precoce, ele está se sobrecarregando antes do tempo. Aos 20, 25 anos, quando a vida sobrecarregar, ele tem risco de quebrar. Porque ele já teve uma fadiga fora de hora. Está fazendo sentido? Então o filho, ele precisa ser exigido, mas ele não pode ser exigido em demasia. Certo? Então deixa eu relembrar. Contexto de crítica, contexto de hostilidade, de reprovação, de privação, de facilidade, de protecionismo e de exigência. Ponto. Terminei o estudo sobre filhos. Agora eu preciso definir o tema que eu vou entrar com vocês. Eu acho que eu vou ensinar um pouco sobre o que a Bíblia ensina sobre sofrimento. Eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho sobre como lidar com dor, como lidar com sofrimento. Eu acho que é isso. Eu tenho pedido a Deus uma clareza, então nós vamos sair um pouco agora do contexto familiar, coisa que a gente manteve todo esse pouco mais de um ano aí, e eu vou entrar em alguns temas da vida agora. Acho eu que o tema que eu vou entrar vai ser sofrimento com vocês, sobre como é que a gente lida com os sofrimentos da vida. Vou falar um pouquinho sobre fuga nisso daí, sobre a natureza que a gente tem de fugir das dores. Vou falar um pouco sobre compulsão, qual o risco que nós temos de viciar. Bebida, sexo, internet, trabalho,
perfeccionismo, está tudo ligado a sofrimento. Então vou trabalhar um pouco com vocês a respeito disso. Tudo bem?